Muito boa tarde a todas e a todos. Queria começar por dizer que é uma alegria para mim, um privilégio poder participar nestas conversas sobre o retrato e por isso, antes de mais, agradeço à Emília Ferreira o gentilíssimo convite. Queria felicitá-la também, à Maria de Aires Silveira, pela iniciativa estimulante e alargada intitulada Dilema de Ser e Parecer, que organizaram e que envolve também uma exposição sobre retrato em várias artes. Bom, e aproveito para uma pequena apresentação, chamo-me Eunice Ribeiro e tenho vindo a dedicar-me ao estudo destas questões retratísticas já há alguns anos, mais propriamente há 10 anos, posso dizer que é um vício. Esse estudo tem sido desenvolvido no Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, a que pertenço, e mais concretamente no âmbito do grupo de investigação sobre estudos de identidade e intermedialidade, tenho também o privilégio de coordenar neste momento. A minha proposta para esta conversa de hoje seria justamente a de retomar o título desta iniciativa, Dilema de Ser e de Parecer, não para pensar propriamente a questão do objeto do retrato ou o modelo, mas para pensar o retrato enquanto género nas suas interações e nas suas interferências com outros géneros, neste caso, mais concretamente também com o género da paisagem. Creio, aliás, que a conversa de hoje poderá trazer insuspeitadas articulações com a conversa da semana passada pelo professor Vítor dos Reis sobre a obra fotográfica de Afonso Chaves, em alguns aspectos muito particulares que foram levantados e que creio que levantarei também de novo hoje, no que toca, por exemplo, a questão do retrato como possível categoria da paisagem, ou, por exemplo, a questão da dissolução do sujeito no espaço, à qual também hoje me referirei, portanto tenho que agradecer antes de mais nada ao professor Vítor dos Reis o ter-me dado esta entrada para esta nova conversa. Bom, vou tentar partilhar com todos algumas imagens que preparei para tentar tornar mais clara esta conversa e oxalá funcione. Evidentemente que este dilema dos limiares entre retrato e paisagem terá uma passagem obrigatória pelo século XIX e pelas poéticas românticas, e encaminhar-se-á depois disso, e a passos necessariamente muito largos, para a contemporaneidade, procurando traçar um certo trajeto evolutivo no sentido cronológico, que hoje me parece também devedor da nossa progressiva consciência ecológica, que nos leva a pensar em nós próprios, já não tanto individualmente, mas como parte de um organismo muito maior, que habitamos e por outro lado, nos habita. E aqui começa, na realidade, um primeiro problema, ou dilema, ou contradição, se quisermos, do momento histórico-cultural em que vivemos. Ao lado de uma tendência massificada para a exposição e a teatralização autorrepresentativas, que se tem traduzido na proliferação pública de retratos e selfies através dos canais digitais e das redes sociais, o nosso século tem também vindo a testemunhar uma inclinação inversa para o enfraquecimento do pensamento sobre a individualidade. A esse paradigma indissociável de uma política liberal de raiz iluminista, portanto, que investiu fortemente nos valores do singular, nos valores do privado, contrapõe-se hoje em dia uma orientação recente para o coletivo e para o global, que no âmbito da representação artística tem projetado centrifugamente a noção do eu, fazendo-a convergir com frequência naquilo que José Gil chama um eu multidão, num texto fundamental de 1999 dedicado à arte do retrato, ou então naquilo que outros chamam um eu mundo, um corpo cosmos, e estou a referir-me em particular a Michel Collot, um professor, um poeta e um crítico francês que tem dedicado muito tempo a esta reflexão sobre a filosofia da paisagem, de um ponto de vista marcadamente fenomenológico.
Em 2008, Michel Collot publica este livro intitulado justamente Le Corps Cosmos, onde desenvolve esta ideia de aliança corpo-cosmos a partir de um comentário ao filme produzido pelo norte-americano Charles Simmons em 1973, um filme que documenta uma instalação na qual o artista se funde com a Terra e se converte ele próprio numa arquitetura paisagística. Conjugadas com uma reconhecida pressão contemporânea em torno da corporeidade, as várias crises ambientais recentes não são, com certeza, alheias a esta renovada orientação para as identidades desindividualizadas e interrelacionais, que à ideia de um corpo próprio tendem a preferir a de um corpo comum ou coletivo, situando os sujeitos na sua relação cambiante com a história, com o mundo e com a comunidade. Interpelando a humanidade de forma coletiva e fortalecendo uma consciência ecológica em que cada ser humano deixa de pensar-se como exterior e estrangeiro ao meio que o cerca, os desastres ambientais do nosso tempo acordam em nós uma consciência primitiva. A consciência primitiva de sermos, por acaso da vida, em sopa inicial de aminoácidos, na voz da poeta Maria Anderson, uma espécie, portanto, de seres da Terra, surpreendentemente estranhos ou extraterrestres, que com ela partilham a mesma matéria e o mesmo espaço. Entre natureza e cultura, estabelece já não uma competição, mas um limiar de coexistência, onde o corpo individual e o corpo cultural se fundem com o corpo do planeta. Cito e traduzo aqui uma reflexão recente de Chiara Mengosi que me parece muito a propósito, onde ela diz: os efeitos das alterações climáticas apresentam-se a nós de uma forma perturbadora, porque não são apenas atribuíveis à natureza, mas testemunham um colapso da fronteira entre a cultura e a natureza, entre o que é próprio do homem e o que está fora dele. Portanto, uma nova ontologia do humano, que é, por assim dizer, mais impura, mais dada a contaminações e a hibridações, decorre deste descentramento antropológico, com inevitáveis consequências para os regimes de representação, para as formas retratísticas e para o próprio recorte conceptual do retrato enquanto género artístico. Recuperando para o pensamento contemporâneo do retrato a tese leibniziana sobre as pequenas percepções, compondo atmosferas instáveis onde se pressentem conformações larvares que se encaminham para a fixação de uma forma ou de um clima, José Gil, volto a ele, pondera inovadoramente as articulações entre a organização do espaço pictural e as condições de subjetivação do retratado. Enquanto no retrato tradicional o conjunto de símbolos, mitos, alegorias e a própria organização do espaço pictórico em torno do modelo procuravam induzir um certo tipo de subjetividade e orientar a leitura da imagem do retratado, na pintura moderna, segundo José Gil, a frequente articulação entre rosto e paisagem conduz-nos a uma nova epistemologia processual, em que um e outra se entendem em contínuo fluxo, em contínua mutação. O desvanecimento progressivo das formas, atingido pela pintura impressionista, que destruiu o efeito mimético e com ele a unidade macroscópica do objeto visível, já tinha colocado, em finais do século XIX, esta questão da verdade do referente pelo viés da instabilização dos limites cada vez mais fluidos entre o rosto e o próprio movimento da atmosfera em que esse rosto participa, ou dito de outro modo, entre forma e força, ao ponto de a singularidade de cada um se desvanecer por inteiro em prol de um contínuo da matéria, renovando-se desta feita antigas concepções atomistas sobre o universo ou, quando ainda mais, de certas filosofias primitivas e tribais sobre as metamorfoses da carne no esquema orgânico da natureza, que o poeta Herbert Welder recordou numa história afrocarnívora acerca de uma tribo que sepultava os seus mortos no côncavo de grandes árvores. Faço aqui referência
um extraordinário livro de Herbert Welder, de 2013, com o título Servidões, um livro de maturidade que antecedeu de poucos anos a morte do poeta. Esta história de Herbert Welder poderia ser ilustrada pelas pinturas muito recentes de Manuel João Vieira, num estilo que cruza o surrealista e o naif, e que serviriam quase de legenda visual possível à história carnívora de Helder. Do ponto de vista da representação artística nos dois últimos séculos, esta indistinção dos referentes, fruto de um descentramento e de uma deriva das próprias noções de sujeito e de identidade, traz como resultados a ambiguização das fronteiras entre os géneros específicos do retrato e da paisagem, convertidos ambos ao estatuto geral da imagem. Uma imagem que se entende agora menos como reflexo do que como invenção metapictural. Uma imagem, portanto, volto novamente a José Gil, que não aponta senão para si mesma. Não só no domínio da pintura, mas também no da fotografia moderna, a inscrição do espaço sobre o corpo até ao limite do informe, e utilizo esta palavra na acessão que lhe deu Jorge Bataille, tinha sido já um tema recorrente nas imagens produzidas pelos surrealistas e largamente inspiradas nas contribuições de Roger Caillois sobre o mimetismo animal. Contribuições que lograram fortes ecos nos círculos psicanalíticos parisienses dos anos 30 do século passado. Caillois associa o dispositivo mimético animal a uma perda de possessão de si, pois o animal que se confunde com o seu ambiente, como elucidou Rosalind Krauss num ensaio lapidar, o animal que se confunde com o ambiente, diz Krauss, fica despossuído, destituído da sua realidade, como se cedesse a uma tentação exercida sobre ele pela vasta exterioridade do próprio espaço, a tentação da fusão. O sujeito passa então a definir-se ou a indefinir-se como uma projeção ou um sendo visto que é aprisionado no labirinto da representação como numa galeria de espelhos. Portrait dans un miroir, de 38, de Raoul Ubach, constitui um espantoso exemplo desta desarticulação ou corrosão do sujeito, cujos limites cedem à invasão do espaço. Ao ver, e simultaneamente ao ser visto, num espelho gasto que lhe devolve uma imagem surpreendentemente alterada, o sujeito aparece como quadro ou como pura construção paisagística. Poderíamos dizer que esta colonização do corpo pelo espaço, amplamente tematizada pela arte moderna e contemporânea, uma arte em que a ruptura da tradicional gestalt corporal permitiu a abertura do corpo a um leque incomensurável de novas formas de existir e de se construir. Eu utilizo aqui as palavras de Bruno Marques, que estará connosco também em próximas conversas. Portanto, esta colonização do corpo pelo espaço parece ocorrer, até um certo ponto, como inversão da projeção do sujeito sobre a paisagem que caracterizou as poéticas românticas e a sua idealização do espaço enquanto extensão do rosto interior do artista. A imensidade do mundo, conforme comentava Bachelard ao pensar sobre o princípio baudelairiano das correspondências e os sonhos românticos de infinito, é no fundo transformação de uma intensidade íntima. Ou mais sinteticamente, e repondo as próprias palavras do filósofo francês, l'immensité est une dimension intime. A imensidade é uma dimensão íntima. Pensada como projeção da subjetividade do observador, de acordo com o repto lírico de Amiel, a paisagem constitui um reconhecido topos romântico indissociável de uma concepção de arte enquanto expressão de conteúdos psicológicos e subjetivos, uma concepção que, durante o século XIX, se viria a sobrepor às teorias miméticas de procedência clássica. A conversão da imitação à expressão, que foi operada no romantismo, explicará a preponderância do sentimental sobre o mental, da imaginação sobre a ideia, e toma por base um ingrediente que a arte clássica desconhecia e ao qual se referiu Mukarovsky numa importante conferência de 1944. Refiro-me à personalidade do artista e à sua espontaneidade criadora. Fruto desta
hipersubjetivização romântica, destinada à afirmação da singularidade absoluta do artista e das suas criações, multiplicam-se os casos de voyeurismo, dando a ver paisagens e espaços idealizados como uma espécie de segunda referência, fluida e inapreensível, dirigida já não aos olhos do rosto, mas muito mais aos olhos do espírito. O motivo das figuras à janela, comum na pintura e na literatura românticas, é certamente um dos mais eloquentes quanto à fortíssima presença do sujeito na realidade representada e na sua modulação subjetiva. Representadas frequentemente de perfil a 3/4 ou de costas, estas figuras atuam muitas vezes como um duplo posicional de um segundo sujeito observador, que somos nós, o espectador que as vê de fora do quadro ou de fora da página. Ao contrário da janela albertiana, e de um modo geral de todas as janelas realistas, a janela romântica é, pois, muito menos um dispositivo de transparência do que um motor de anamorfose, de metamorfose, se quisermos. Na verdade, enquanto a primeira, a janela realista, opera à maneira de um caixilho funcional que o discurso tende a neutralizar ou a tornar transparente, o tal cadre vide a que se referia Roland Barthes, não é? Moldura vazia, neutralizando também a presença do observador que o transporta e que através dessa moldura recorta ao mundo num oculto fabrico do efeito de real, a janela romântica, muito pelo contrário, explicita a culturalidade desse olhar, como lhe chama Helena Carvalhão Buesco, e a subjetivização do real ao tornar visíveis quer o processo de enquadramento, quer o próprio sujeito da percepção. Um sujeito que vê, não tanto o imediatamente visível. A visibilidade é, aliás, no romantismo frequentemente reduzida pelo viés das brumas ou da perspectiva à distância, dos pontos de observação desviados ou obstruídos, ou da utilização de espelhos deformantes, como o emblemático espelho de Claude, por referência a Claude Lorrain, indispensável ao viajante de 800. Portanto, no romantismo não se vê tanto aquilo que é imediatamente visível, mas sim, dizia, um para lá do visível, coincidente quase sempre com um para dentro de si próprio. Em suma, uma topografia da imaginação ou do desejo. Os quadros de Caspar David Friedrich oferecem-nos um modelo exemplar do paisagismo romântico, desdobrando o olhar numa dupla função cognitiva e imaginativa que supõe relações de equilíbrio entre realidade e sujeito, exterior e interior. Assimilando à função de significância e de subjetivação própria do retrato, a paisagem romântica opera por reflexo e prolongamento. Absorve traços rustoificantes, utilizo uma tradução de um termo de Deleuze, permitindo-nos imaginar o rosto através dos sinais expressivos espelhados e espalhados na superfície de inscrição paisagística. Portanto, verdadeiras paisagens rostos, atuando ao jeito da tal máquina de visage-T deleuziana. Em Mulher à Janela, que vemos na imagem à esquerda, um quadro de Friedrich de 1822, e que deu origem, aliás, a um belíssimo poema ecfrástico do poeta português Paulo Teixeira. O topos da visão como viagem subjetiva e fuga a uma constrição espacial que enclausura o sujeito que vê e que quer ver, é construído com base num esquema de oposições muito óbvias. Uma geometria retilínea de linhas perpendiculares que delimitam um espaço interior, fechado e obscuro, opõe-se à abertura da pequena janela central através da qual uma mulher voltada de costas contempla uma paisagem marítima e luminosa, à qual o observador do quadro de Friedrich tem apenas acesso parcial, através dessa imagem dos mastros, imagem de fundo dos mastros de um navio, uma imagem também fortemente simbólica. O rosto invisível da mulher torna-se visualizável através da paisagem que ela mesma olha, na medida em que esse seu olhar, parafraseando José Gil, capta o exterior em que ela própria se encontra espalhada, dispersa, investida.
A relação tensional entre imobilidade e movimento assimila frequentemente na pintura de Friedrich um significado metafísico. O confronto de um sujeito e de um corpo limitados com a grandiosidade da natureza. Uma natureza cuja exaltação estética subjaz, aliás, à filosofia romântica do sublime. No panorama da pintura portuguesa, reencontramos o motivo das figuras femininas à janela, com óbvias possibilidades de leitura social, cultural e de género. Aliás, o tópico do confinamento associado, em particular às mulheres, tem, como se sabe, vários séculos de história. Bom, esse topos encontramos-lo desde Aurélia de Sousa a Paula Rego, ainda que em ambas as pintoras a domesticidade se anteponha à metafísica do paisagismo de Friedrich que tínhamos visto antes. Na tela À Janela, de 97, a pintora Paula Rego recorre precisamente ao mesmo dispositivo romântico para o retrato de Amélia, a protagonista feminina do romance oitocentista queirosiano O Crime do Padre Amaro. Escondendo do mundo a sua gravidez pecaminosa, Amélia é representada de costas, apoiada no peitoril de uma janela e observando melancolicamente o exterior, do qual uma parte de si, aquela que não se deixa ver pelos outros, o corpo grávido e supostamente abjeto que não alcança a aprovação social, está exilada. No quadro de Rego, o corpo de Amélia é aqui verdadeiramente um corpo fronteira, um corpo dividido entre janela e paisagem, retratado por Paula Rego segundo um esquema que é, talvez, segundo Ruth Gosengarten, a citação mais literal que a artista faz de Essa. E leio o pequeno excerto de Essa de Queiroz que poderia realmente legendar esta imagem de Paula Rego. Todo o tempo que podia estar de pé, passava-o agora à janela, muito arranjada da cinta para cima, que era o que se podia ver da estrada, enxovalhada das saias para baixo. Fim de citação. Também canónicas no panorama da literatura romântica portuguesa, Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett, oferece-nos uma ideia similar de paisagismo decorrente da consciência do exercício perceptivo como gesto seletivo e reconformador do espaço. Uma ideia que se inscreve desde o capítulo inicial do livro, quer pela alusão intertextual a Xavier de Mestre e à sua obra Voyage autour de ma chambre, quer pela paralela autocontextualização espacial do narrador e focalizador que observa e se engana através de uma janela. Reparemos nesse pequeno parágrafo inicial na imagem e que eu leio brevemente para nos apercebermos deste engano que fiz referência. Eu muitas vezes, nestas sufocadas noites de estio, viajo até à minha janela para ver uma nesguita de Tejo que está ao fim da rua e me enganar com uns verdes de árvores que ali vegetam sua laboriosa infância nos entulhos do Cais do Sodré. Bom, se entendermos o conceito de paisagem em função da sua própria etimologia, como apreensão de uma vista de conjunto pressupondo uma perspectiva, a janela poderia facilmente entender-se como figura a que corresponde uma área conceptual. A noção de paisagem, como recordou a professora Helena Buesco, a propósito da descrição romântica, corresponde à criação de uma área conceptual. Tratando-se, cito palavras de Helena Buesco, tratando-se por isso não só de um dado, qualquer olhar, em qualquer momento e em qualquer lugar apreende a realidade sob a forma de paisagem, mas, pelo contrário, de um construído. Fim de citação. A crítica ideológica e cultural ao momento português de decadência, vertida nas Viagens numa sistemática retórica opositiva contrastando a grandeza antiga com a desgraça presente, é também associada a um propósito de reabilitação da identidade nacional que ocasiona curiosos recortes descritivos ao longo das viagens garretianas, como este, em que o narrador pega no Camões e vai para a janela. Abri os Lusíadas à aventura, deparei com o canto quarto e pus-me a ler aquelas belíssimas estâncias. Levantei os olhos, dei com eles na pobre nau Vasco da Gama, que aí está em monumento caricatura da nossa glória naval.
E eu não vi nada disso. Vi o Tejo, vi a bandeira portuguesa flutuando com a brisa da manhã, a Torre de Belém ao longe, e sonhei que era português, que Portugal era outra vez Portugal. Bom, palavras do narrador das viagens. O termo descrição, nesta obra de Garrett, é, aliás, curiosamente enfatizado no próprio texto do livro e sublinhadas as suas articulações com uma espécie de arte plástica literária que reinterpretasse depreciativamente, ao estilo de pintor pinta-monos, diz Garrett, a clássica doutrina do ut pictura poesis. O conhecido tríptico descritivo da estalagem da Zambuja, no terceiro capítulo do livro, exemplifica muito bem, em jeito de preterição caricatural, uma construção do espaço em função de molduras literárias, culturais, epocais, afinal análoga àquela que adotará o narrador, debruçado às sucessivas janelas da sua narrativa. A um paisagismo codificado, segundo os cânones mais literária e estereotipadamente românticos, via Victor Hugo, Eugène Sue ou Schiller, substitui o autor uma mitografia geográfica de claro timbre ideológico nacionalista via Camões. Por aqui se compreende a repetida crítica à importação de modelos estrangeiros, particularmente os franceses, por Garrett, de onde defluirão percepções paisagísticas que sobrelevam, pelo contrário, os valores do tradicional e do pitoresco, acentuando a singularidade de um quadro imenso e formosíssimo, uma melancólica paisagem-mãe, que é afinal uma imagem de plenitude e a expressão de um gênio regional, entendido como sinédoque enfática do gênio nacional, do qual o sujeito faz parte e que, por sua vez, o retrata política e culturalmente. Reproduzo aqui neste slide um pequeno excerto de um excelente texto de Vítor Aguiar e Silva sobre antropologia literária do Minho, em que faz referência justamente a essas derivas regionalistas do nacionalismo romântico, em que o regional não é mais do que uma sinédoque do nacional e do seu gênio. Bom, regressemos então ao presente para contrapor a esta ideia romântica das paisagens rosto, das paisagens retrato, como efeito da projeção subjetiva do sujeito no espaço, uma outra aparentemente inversa, a de uma possível paisagização do corpo, pela qual o sujeito se pensa e se representa enquanto paisagem. Uma ideia que em parte parece surgir como consequência de uma mais recente concepção de identidade que toma consciência de si e se exterioriza, antes de mais, enquanto corporeidade, ou enquanto lugar corporal. Pensando em particular nos retratos produzidos nos finais do século XX, Bruno Marx, cito aqui de novo, refere-se neste sentido a uma transferência de funcionalidade em que o corpo torna-se esse significante despótico a que se referiu também José Gil, passa a assumir as funções identitárias, até aí desempenhadas preponderantemente pelo rosto. Um rosto que sofre, entretanto, diversas humilhações e torturas formais. Inversões, lacerações, deformações, ocultações, apagamentos, reponho o pensamento de Bruno Marx. Ora, se esta concepção do corpo como novo lugar identitário tem recebido da contemporaneidade artística uma especial preponderância, ao ponto de o assumirmos como uma espécie de infralíngua, é um termo de José Gil, onde têm origem todas as outras linguagens humanas, não é menos certo que alguns autorretratos anteriores ao século XX parecem, até certo ponto, antecipar esta concepção, ao deslocarem do rosto o foco da composição. Conhecido pelas suas telas pré-românticas de uma natureza extrema, selvagem e tumultuosa, nos antípodas, portanto, dos melancólicos capricci de paisagistas consagrados de 600 como Poussin ou Lorrain, o pintor Salvatore Rosa foi autor de invulgares paisagens no formato vertical, tradicionalmente reservado ao género do retrato. Rosa dividia as pinturas em duas partes, estou a traduzir e a citar Laura Cumming, mostrava cenas gigantescas a partir de baixo, mergulhando metade da paisagem numa escuridão visível. Curiosamente, também este seu autorretrato de cerca de 1645, que vemos à esquerda na imagem, se assemelha às suas paisagens.
Erguendo-se como um poderoso rochedo sobre um fundo totalmente irreferencial, em ligeiro contrapicado, a figura impõe-se à percepção e desafia o observador com o silêncio estoico da sua imponente presença telúrica. Ao invés de se projetar numa paisagem exterior a si próprio, através de uma janela-moldura que lhe serve como dispositivo de mediação com o mundo, o pintor opta agora por um esquema autorrepresentativo, selecionando cuidadosamente a perspectiva, a escala, a pose, a paleta de cores, que lhe permite devir ele próprio paisagem e, portanto, único espaço referencial da sua pintura. Bom, transitando para o quadro cronológico do século XX, algo de idêntico parece suceder na conversão paisagística que o retrato escultórico decapitado sem membros da deusa Deméter, uma estátua da era pré-cristã exposta no Museu Britânico em Londres, sofre no conhecido poema ecfrástico do poeta português Jorge de Sena, de um livro seminal que é Metamorfoses, de 1963. Tratando-se embora de uma figura mítica, o retrato imaginário da deusa, cuja identificação se tornou impossível, quer por se tratar de uma personagem inexistente, quer pelo grau de desgaste do objeto escultórico, de que a cabeça está ausente, transforma-se no poema numa poderosa e vulcânica figuração telúrica, como se o texto literalizasse a alegoria, chamando à terra a imagem desta deusa das colheitas. Dito de outro modo, como se o espaço poético, enquanto paisagem verbal, acolhesse e inscrevesse em si mesmo um segundo espaço, um espaço paisagístico ou um retrato-paisagem. Mantendo esta orientação alegórica ou prosopopaica, mas num sentido, de certo modo, inverso ao do poema seniano, na medida em que parte da própria terra para a construção do objeto artístico, a escultura em relva de Clara Meneres, Mulher, Terra, Vida, de 77, uma escultura criada expressamente para a famosa exposição alternativa zero, muito marcante para a geração de artistas portugueses da segunda metade do século XX. Portanto, esta escultura de Clara Meneres constitui um verdadeiro retrato-paisagem orgânico e vivo, uma experiência de land art, em que a matéria do retrato e a do retratado são uma e a mesma. Na descrição de Rui Mário Gonçalves, que podemos ler neste slide, um torso feminino era inteiramente moldado com relva plantada que tinha de ser regada e aparada periodicamente. A impossibilidade ou a impropriedade de uma identificação puramente fisionómica parece-me constituir ora um motivo, ora um resultado de um pensamento moderno sobre o retrato, muito mais liberto do peso histórico-cultural e estético do rosto e da sua hierarquia sobre o corpo e, consequentemente, de um certo culto da singularidade e do individual alojado tradicionalmente nas formas faciais. No quadro do imaginário surrealista, Dalí tinha já assinalado provocatoriamente a teatralidade da face, expondo-a como palco ou como cenário nos seus retratos iconoclastas de estrelas de cinema, como Mae West. Magritte, por seu lado, propunha, em meados do século XX, uma violação monstruosa do rosto, transformando-o num corpo anómalo e inidentificável e abrindo desde logo a hipótese do seu contrário, a da rostoificação do corpo, investido agora de uma diferença interna capaz de sinalizar uma subjetividade própria. Os autorretratos contemporâneos de John Copeland experimentam esta hipótese. Deliberadamente descabeçados, transferem para o corpo capacidade expressiva, ao mesmo tempo que o dão a ver como paisagem. Self-Portrait Back with Arms Above, de 1984, que vemos à direita, apresenta-se como uma singular paisagem corporal, rostoificada, cuja desproporção e desequilíbrio entre a vasta planície dorsal e o pequeno relevo superior dos dois punhos fechados gera um vago efeito humorístico. Recorrendo também à deformação e à desproporção, a tocar a anamorfose, as espantosas cabeças paisagem do pintor sírio Marwan, um dos raros artistas árabes a abordar o género do retrato, obriga-nos a um outro tipo de percepção.
Se neste caso, e ao contrário de Copeland, a figuração da cabeça e do rosto se mantêm como tema do autorretrato, a manipulação dos formatos e das escalas, segundo uma horizontalidade que é aqui radical, há telas que podem exceder os 2 metros de comprimento. Portanto, isso permite a este artista, que trabalha em Berlim desde 1957, portanto é um exilado, moldar os seus traços faciais nos da paisagem natal de que se autoexilou há mais de meio século. O resultado é este, um retrato-paisagem memorial, cuja temporalidade se lê também em a extensão visual e espacial. Já em certos autorretratos fotográficos do português António Dantas, como em Esse Nada que nos sonha, de 2013, a paisagem instaura-se enquanto imagem primeira do corpo do artista. Portanto, neste caso, o eu não precede o retrato, mas ganha existência no próprio retrato-paisagem, pensado como tal pelo artista. Neste sentido, estas fotografias incorporam uma autoconsciência que se afirma, como argumenta Bruno Ministro, seguindo a leitura de Szymanowski, uma espécie de contrário de selfie, na medida em que, no caso das fotografias de António Dantas, estas mostram uma selfie society without self-consciousness, isto é, uma sociedade da selfie sem consciência do self. A importância social que adquiriu atualmente a cultura do corpo, com uma consequente multiplicação de ginásios, programas de fitness e personal trainers, não parece dissociável de uma moderna concepção de identidade relocalizada no corpo, que nós percebemos neste momento já não como uma dádiva, mas muito mais como um construto ou um espaço plástico sobre o qual se exercem autonomias individuais e direitos de propriedade. O corpo é qualquer coisa que nos pertence e passou a ser, em grande medida, um produto da nossa própria autoria. Um lugar onde uma ação se passa, uma dada cena ocorre, onde o próprio corpo se passa. Em suma, uma paisagem até certo ponto programada. Digo até certo ponto porque casos há em que o corpo se transforma num mapa de memória, num livro da vida, que reproduz nas suas páginas de pele os vários acidentes naturais ou projetados de uma existência humana. Na verdade, como adianta Victor Stoichita, refletindo acerca da função da pele, não só como envelope visual e psíquico, mas sobretudo como limiar ou fronteira do corpo, a arte moderna, traduz o Stoichita, e cito, redescobriu a pele como uma interface física e simbólica entre o ego e o mundo. Ao contrário da obsessão barroca com o interior corporal e as profundezas escondidas do organismo humano, refletida nos primeiros tratados anatómicos, como os de Vesalius ou de Juan Valverde da Musco, também na vulgarização do motivo do homem écorché, por exemplo, os estudos dermatológicos que se desenvolvem ao longo do século XVIII, ao contrário, muito concentrados nas diferenças de pigmentação e noutras supostas marcas raciais, entre aspas, trouxeram importantes repercussões para a teoria da arte pictórica e para as técnicas de representação do corpo. Boa parte da body art contemporânea, ao lado da moda do tattoo e do piercing, situam na pele a possibilidade de uma exploração metamórfica e de um trabalho figural sobre o corpo, compreendendo-o como lugar eminentemente tensivo e aberto à mutação, à hibridação ou mesmo à espectralidade. Self-Portrait as a Child, de Clemens Krauss, apresenta-nos uma impressionante declinação neobarroca do motivo do descolamento, onde o autorretrato se reduz a uma pele crisálida, que é já ruína, que é já mero despojo, uma espécie de resíduo simultâneo da memória da infância e da metamorfose corporal e biológica. Já a estreita relação corpo-terra que Ana Mendieta persegue no seu trabalho artístico, fotografando o seu corpo em contactos pele a pele com a paisagem, numa inusitada combinação de body art e land art, recorda-nos as insinuações cartográficas sobre o corpo feminino de Max Stearns, por exemplo, em Le Jardin de la France, de 1962, um corpo que é aqui simultaneamente erótico e fértil, ou ainda os autorretratos como vítima
de Frida Kahlo, Victim Self-Portraits, é assim que os designa Laura Cumming, em que o corpo da artista se representa como prolongamento da carne do mundo. Pensemos, por exemplo, nesta tela Raízes de 1943. Voltando a Mendieta, eh, outras vezes ela explora o registro vestigial, produzindo séries de silhuetas vazias, marcadas sobre o solo, ao jeito de rastros potentes de translação figural, rumo a um total desvanecimento do eu físico e individual. E, portanto, o autorretrato é aqui um autorretrato induzido, diríamos assim. No contexto da arte portuguesa, Alberto Carneiro é um artista paradigmático nas sistemáticas relações que institui na sua obra entre o seu corpo e a paisagem, criando instalações telúricas onde utiliza materiais naturais, como canas, neste caso de o canavial, troncos ou medas de feno, rigorosamente organizados e distribuídos de acordo com os espaços expositivos. Alberto Carneiro recria um tempo antigo, um tempo primordial, fornecendo ao espectador um mecanismo de transporte emocional e afetivo. Estas palavras são de Delfim Sardo, em que a emoção estética se associa a sensações primeiras e à possibilidade do reencontro do corpo, num propósito que é já de inspiração, diria eu, eminentemente pré-ecológica, conforme, aliás, o próprio Alberto Carneiro declarou em Notas para um Manifesto de Arte Ecológica, de onde eu extraí também este desenho-projeto do canavial, onde a memória corporal da infância me parece muito evidente. Num registro diverso entre o performativo e o arquitetónico, o projeto Pins and Needles, do artista Bart S., reinventa a cartografia corporal, propondo uma nova pele sintética, constituída por uma vegetação metálica mutante, que germina e se transforma à medida que vai sendo atraída por pequenos discos magnéticos aplicados sobre a epiderme do artista. Eu recomendo vivamente consultarem o site oficial deste artista, que nos dá uma panorâmica impressionante daquilo que tem sido a sua obra. Cito palavras do próprio artista nessa página oficial. O objetivo, em Pins and Needles, era criar uma substância não natural que se assemelhe fortemente a uma origem natural. A pesquisa mostra variações dessa vegetação sintética, bem como sua mutação incontrolável. A pele, encarada, portanto, como território onde ocorrem ações orgânicas ou onde se inscrevem sinais de um trajeto vital e biográfico, tem sido objeto de distintas aproximações estéticas nos mais variados média, incluindo o cinema. Na película de Peter Greenaway, The Pillow Book, baseada no romance medieval Notas de Cabeceira, da escritora japonesa Sei Shonagon, o corpo da protagonista serve literalmente de suporte à biografia, ao relato da sua própria história. Tal como na arte ancestral do Tamoko, praticada pelo povo maori da Nova Zelândia, que tatua na pele a origem ou a posição social, ou os feitos particulares de um determinado indivíduo, a paisagem escrita do corpo assimila aqui as funções tradicionais do retrato, gerando uma coincidência entre o espaço da representação e o espaço representado, entre referência e referente, retrato e retratado. Aproveitando a dimensão inerentemente predatória da visão maquínica, as fotografias macroscópicas de Ângelo de Sousa, ainda da década de 70 do século XX, ou também as Facescapes de Dennis Peale, um fotógrafo de moda que desistiu dessa sua profissão para se dedicar a um outro tipo de fotografia, como aqui podem apreciar, oferecem-nos visões alucinatoriamente aumentadas da superfície corporal enquanto superfície marcada, que, inviabilizando qualquer reconhecimento fisionómico, nem por isso deixam de constituir cartografias autorretratísticas análogas a esse paciente labirinto de linhas de que nos falava Jorge Luís Borges no prólogo a El Hacedor, num texto de 1960, pela qual a paisagem do mundo e a do corpo se sobrepõem e por fim, se confundem.
Aqui chegados, parece-nos inevitável retroceder ao início deste ensaio e apontar para o presente do retrato nos seus diálogos cambiantes com o género da paisagem. Diálogos que, com significativa frequência, parecem recuperar atitudes ancestrais relativas à presença do homem no mundo e a uma elementar partilha da matéria desse mesmo mundo. Sobrepondo, portanto, às teses cartesianas e antropocêntricas do homem-organismo, uma noção muito mais primária e muito mais primordial de corpo-carne, expropriado de identidade própria e de sinais diferenciadores. De Lucrécio e Ovídio, Cyrano de Bergerac, e estou a mostrar um excerto de um romance de Cyrano de Bergerac, A Viagem à Lua, tal como nos recordou Italo Calvino, o conhecimento do mundo físico passava já pela percepção do que é infinitamente minúsculo, móvel, por uma perspectiva pulverizada, digamos assim, sobre o real, capaz de dar conta das inesgotáveis e imprevisíveis potencialidades da matéria. Nesta concepção atomista do universo, encontravam explicação as mais extraordinárias metamorfoses e transfigurações dos corpos, a imensa variedade das formas vivas, que, por outro lado, nos revelavam o caráter eminentemente precário e aleatório dos processos orgânicos. Artistas contemporâneos como Marc Puy, com as suas flash paintings, ou também Anish Kapoor e as perturbadoras arqueologias viscerais que concebe num estilo, de certo modo, afim ao do voyeurismo performativo de Francis Bacon, ensaiam novos olhares sobre o interior corporal, destituído de qualquer intenção singularizadora, monumentalizando os materiais, violando as superfícies, confrontam-nos, pelo contrário, com uma gênese enigmática das formas que se impõem ao olhar do observador como violentas paisagens anatómicas de uma animalidade perfeitamente indiferenciada. No catálogo da exposição Invisible You, The Human Microbiome, que poderíamos situar no domínio da mais recente bioarte, a ideia de self fica aquém de qualquer retrato ou imagem fixa do rosto ou do corpo, colocando o problema da relação do organismo com o espaço físico que o envolve. O self entende-se como ecossistema constituído por comunidades de micro-organismos em contínua interdependência com o meio ambiente e com os restantes organismos, instituindo, portanto, um sentido impermanente do eu como terreno de transformações e metamorfoses ao nível do invisível celular. Concentrando-se também nesse terreno orgânico interior, acentuadamente processual e transformativo, e recorrendo à tecnologia digital e à videografia, Calum Graves produz, através de um simples telemóvel, sequências de imagens subcutâneas, como esta que estão a ver, captando em tempo real as variações do seu volume sanguíneo e compondo com elas uma imagem híbrida, ambígua, que o próprio artista classifica simultaneamente como um autorretrato abstrato e uma paisagem binária. Literariamente, este sentido performativo da identidade ao qual estou aqui a referir-me, e que se joga numa relação e num limiar especial dentro e fora do corpo, encontra também manifestações paralelas. Convocando a fábrica de criação baconiana e o seu rapto brutal das figuras, devo dizer, aliás, que a pintura de Francis Bacon constitui uma referência importante, quer na poesia, quer no ensaísmo de Luís Miguel Nava. Os poemas deste escritor assemelham-se a uma cinematografia verbal, exibindo imagens orgânicas em mutação como resultado de um confronto de forças telúricas e cósmicas em cenários totalmente ilocalizáveis de desmontagem e reconfiguração das formas. O poema O Corpo Espacejado, do livro O Céu sob as Entranhas, é enigmaticamente evocativo de uma fábrica formal em que o ingrediente aquoso, que o texto coloca em correspondência com o elemento astral, fala-se aqui das marés e da Via Láctea, este ingrediente aquoso adquire no texto uma óbvia simbologia criacionista. Também em Retratos com Erro,
do poeta brasileiro Iocanã Ferraz, um texto muito recente, propõe-nos uma idêntica sensibilidade criadora e transformativa, ainda que agora em pleno cenário de metrópole pós-moderna, remetendo-nos para essa outra formulação do lirismo que Michel Collot, volta a ele, num ensaio recente sobre poética e filosofia da paisagem, nos diz não ser mais a expressão de uma identidade e de uma interioridade, mas antes a descoberta, dentro e fora de si, de uma alteridade constitutiva. Distanciando-se, portanto, de qualquer origem metafísica ou de qualquer mitologia anadiómena, não é? Que faz nascer a partir das águas, ao mesmo tempo que se apresenta como termo de uma série de comparações aparentemente dissonantes, provenientes ora do mundo natural e botânico, fala-se aí de uma árvore, de um cato, de uma araucária, e por outro lado, dos materiais sintéticos da nova engenharia, como o plástico. Portanto, o poema, distanciando-se destas origens metafísicas ou mitológicas, apresenta-nos um Deus verde que emerge no asfalto do texto como um elemento insolitamente nítido, vagamente humorístico, mas em todo o caso uma peça integrante desta paisagem ou deste retrato com erro do próprio texto. Um Deus que nos pode recordar também, em versão urbana, esse novo Job de um outro singular e anterior poeta brasileiro, Manuel de Barros, um novo Job que é uma autofiguração do próprio poeta, com a entrada no seu quarto volume de poesia, Compêndio para o Uso dos Pássaros, ainda de 1961. Este novo Job é, portanto, poderíamos dizer, um ser hors de soi, não é? Fora de si, convertido à prosaica condição dos objetos que povoam os livros de Manuel de Barros, portanto, coisas desimportantes lançadas na paisagem do mundo que as desfruta e que as consome. E não posso deixar de terminar com Herbert Welder, de novo em clave primitiva, e citando desta vez um texto do livro Flash, um livro de 1980, que antecipa, em finais do século passado, uma outra consciência do lugar do humano como parte de um ecossistema complexo com o qual precisa de renegociar o seu papel e de redefinir a sua ontologia. Eu leio este texto breve, mas belíssimo. Sei às vezes que o corpo é uma severa massa oca, com dois orifícios nos extremos, a boca e aos pés a dança, com a coroa de labaredas, a cratera de uma estrela. E que me atravessa um protoplasma primitivo, uma eletricidade do universo, uma força, e por esse canal calcinado sai um ruído rítmico, uma fremente desarrumação do ar, o verbo sibilante, vento, o som onde começa tudo, o som completamente vivo. A força inaugural e incendiária deste poema herbertiano, em que o autorretrato do poeta se confunde com o ritmo sibilante e a energia cósmica do universo, diz-nos, parece-me, de uma consciência de subjetivizadora à qual a recente ecocrítica e a filosofia do ambiente conferiram um especial protagonismo. Ao mesmo tempo, recorda-nos, como no título de um influente ensaio de Bruno Latour, de 1991, que afinal nunca fomos modernos. Nous n'avons jamais été modernes. É esse o título do ensaio de Latour a que eu fiz referência. Bom, termino dizendo que a transferência funcional do papel expressivo do rosto para o corpo, que se observa em especial no pós-modernismo artístico, um corpo que se percebe fenomenologicamente integrado no mundo, que não cessa de transformar-se, apresentando-se em contínuo processamento, em contínua mudança. Portanto, esta transferência do papel do rosto para o corpo exige que pensemos uma nova ontologia, uma nova epistemologia para o retrato, atentas a fenómenos de limiar, a possibilidades de confluência entre géneros, como aquelas que aqui procurei investigar a partir das ideias de paisagem-retrato, de retrato-paisagem, até a este limite hipotético da indiferenciação genológica. Libertas de uma relação de reflexo com o real, desertas de sujeitos e transformadas em lugar de passagem e de ensaio de novas formas de existência, de novas articulações da infralíngua do corpo na sua relação com o mundo, diria que não é
improvável que às imagens retratísticas contemporâneas lhe reste apenas a alternativa da autorreferência, enquanto imagens de si próprias, como tinha dito José Gil. Mas, creio eu, que é também nesse e através desse seu labor negativo, hesitando constantemente entre a referência e o irreferencial, convocando o sentido e recusando, que as imagens nos provocam com o seu enigma, com o nosso enigma. E, assim mesmo, nessa turbulência além dos aspectos, nessa realidade ténue ou nessa arealidade, como lhe chamava Nancy, que não faz ver e que coincide com a extensão total e máxima do horizonte de existir, é assim mesmo e ainda que as imagens nos retratam entre o ser e o parecer. Bom, a conversa já vai longa e por isso fico-me por aqui. Infelizmente, por razões técnicas, esta conversa não foi transmitida em direto, mas eu tentarei, mesmo assim, responder pelo chat do YouTube às eventuais questões e dúvidas que vão sendo levantadas ou forem sendo levantadas e ficarei sempre ao dispor pelo e-mail que aqui indico, eunice.iles.uminho.pt, para dialogar com todos acerca de retratos. Um abraço, muito obrigada pela atenção e pela paciência e até mais.